Bom dia, tudo bem, meus amores? Vamos começar nossa aula de geografia de hoje, do quarto ano, não é isso? Então vejam só, nós estamos trabalhando limites, e a gente já viu que os limites podem ser elementos naturais, como um rio, como as serras, também podem ser demarcados por elementos construídos pelo homem, como que, por exemplo, com pontes ou estradas e também uma linha imaginária, não é isso? Existem esses três tipos de limites. A gente está trabalhando a atividade que estava na página 136, 137, que a gente já fez nas aulas anteriores, e passou na última aula de geografia a página 138 e 139, certo? Na página 138 tinha o quê? Vocês iam observar o mapa da divisão política da América do Sul. E de acordo com esse mapa, vocês iam fazer o que se pedia, certo? Na letra A, vocês iam localizar o Brasil no mapa e pintar somente a parte que representa o nosso país de verde. Acredito que vocês conseguiram identificar direitinho. Depois vocês iam pintar de amarelo os países com os quais o Brasil faz fronteira. O que é fazer fronteira? Está ligado que o que separa eles é apenas uma linha aí no mapa, no caso, certo? Então vocês iam pintar eles de amarelo, os que fazem fronteira com o Brasil, certo? Quais foram os que vocês pintaram de amarelo? Vocês devem ter pintado aí. Deixa eu falar. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador. Não, Equador não é, certo? Vou repetir de novo. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia. Aí não pinta Equador de amarelo, certo? Peru é amarelo, faz fronteira com o Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina, certo? Esses são os países que fazem fronteira com o Brasil, tá certo? E vocês iam pintar de vermelho os países que não fazem fronteira com o Brasil. Quais são os que não estão ligados ao Brasil? É o Chile, vocês deveriam pintar de vermelho, e o Equador também não faz fronteira com o Brasil. Então, Equador e Chile deveria ser pintado de vermelho, tá certo? E iam pintar também lá na legendinha, onde tem aí, ó, países com os quais o Brasil faz fronteira. Qual cor a gente usou? Amarelo. Países com os quais o Brasil não faz fronteira. Qual cor a gente usou para destacar eles? Vermelho, tá certo? Então, daí tem aí um quadrinho que diz assim, atenção, fazer fronteira significa ter limite com, ser vizinho de, certo? São os que fazem fronteira são os países que são vizinhos ao Brasil. E os que não fazem fronteira é aqueles que não estão ligados ao Brasil, não estão coladinhos a ele, tá certo? Na letra C tinha o quê? Agora que você já pintou várias partes do mapa, pinte com as cores correspondentes aos quadrinhos da legenda, a tia já falou. E na letra D, escreva o nome dos países com os quais o Brasil faz fronteira. Ao norte, o Brasil faz fronteira com quais países? Ele faz fronteira com a Guiana Francesa, que é a França, Suriname, com a Guiana, Venezuela e Colômbia. Vejam se vocês encontraram todos e colocaram. A leste, o Brasil não faz fronteira com nenhum país, porque no lado leste, o Brasil ele é banhado apenas pelas águas do Oceano Atlântico, certo? Ao sul, o Brasil faz fronteira com o Uruguai. A oeste, o Brasil faz fronteira com o Peru, Bolívia, Paraguai e Argentina, ok? Na letra E, diz assim, em qual direção o Brasil não faz fronteira com nenhum outro país? E por quê? E acabou de falar sobre isso. Então, é na direção
leste, porque ali fica o Oceano Atlântico, não tem nenhum país ligado ao Brasil ao leste, certo? Letra F. Quais são os países da América do Sul que não fazem fronteiras com o Brasil? América do Sul. Então, vocês vão ver aí que a gente sabe que nós temos 3 Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. A linha do Equador aí nos mostra a América do Sul, certo? A maior parte do Brasil está na América do Sul. Quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul? Os 2 que a gente pintou de vermelho, que é quem? Equador e Chile, tá certo? Na página 139 eram mãos à obras, que era uma pesquisa. Nela tem o quê? Meu município faz parte do Brasil. Nome do município, onde nós moramos? Santa Cruz da Baixa Verde. Nome do estado? Pernambuco. Nome da capital? Qual é a nossa capital? Recife. Nome da região onde está localizado. Nosso município pertence a qual região? Região Nordeste. Nome de um vereador do nosso município. Nós sabemos que tem 9. Vocês têm que lembrar pelo menos de um. Então, eu não vou falar porque vocês, cada um deve ter colocado o que se identificou, o que a mamãe orientou, certo? Então, são 9. Eu acredito que vocês fizeram. Nome do governador do estado. Quem é o nosso governador atualmente? É Paulo Câmara. Nosso município, Santa Cruz da Baixa Verde, é banhado pelo oceano? Não, né? Não é banhado pelo oceano, então a gente marca o segundo quadrinho, certo? Municípios vizinhos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, vocês já fizeram na aula anterior, não foi? Em outras atividades, tá certo? Então, vejam só. Continuando a atividade de hoje, nós vamos fazer a atividade que está na página 140 e 141, 140, 141 e 142, que é fechando todos os conteúdos da unidade 2, certo? Para responder, vocês vão pesquisar no livro de vocês, da página 120 até a página que nós estamos hoje. Nelas vocês vão encontrar todas as respostas que vocês vão precisar. Temos aí, revendo o conteúdo de todo o bimestre, ok? Primeiro, qual é o trabalho do prefeito de um município? A gente já estudou isso. Qual é a função do prefeito? 2. E qual é o trabalho dos vereadores? Para que os vereadores são eleitos? Qual a função deles? 3. Você é um eleitor? E aí, crianças, vocês são eleitores? Sim ou não? E por quê? Porque se você for, que não é o caso, você vai dizer por quê. E se você também não for, você vai falar por que você não pode ser um eleitor. Você ainda não é um eleitor. 4. O que se costuma encontrar no centro das cidades e em bairros em que há predomínio de atividades comerciais? Onde tem o predomínio de atividades comerciais. O que é que a gente encontra? O que é uma atividade comercial? Pense. 5. Analise a afirmativa verdadeira. Tem a letra A e B, vocês devem ver qual delas é a verdadeira. Na letra A tem assim, ó. Na área rural, há mais ruas e avenidas por onde circulam pessoas e veículos. Letra B. No campo, as pessoas moram em fazendas, grandes propriedades ou em sítios e chácaras que são médias e pequenas propriedades. Qual dessas afirmativas é a verdadeira? A letra A ou B? Vou assinalar com X. 6. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Quais são as palavras do quadro? Distrito Federal, Brasil, Brasília e o número 26. Tá certo? Aí tem nosso país, o tal, é organizado em tantos estados e o quê? Onde está localizada quem? Que é a capital do país, certo? 7. Pinte o mapa a seguir de acordo com as cores da legenda. Nós temos aí um mapa, que é da divisão política, o Brasil em estados,
certo? E suas capitais. Aí vocês vão pintar usando as cores que estão na legenda. Estado, o estado onde nós moramos. Estado vizinho ao norte. Qual estado está vizinho ao nosso estado? No caso, Pernambuco. Qual é o vizinho de Pernambuco ao norte? Qual é o vizinho de Pernambuco ao sul? E qual é o vizinho? Os demais outros estados devem ser pintados na cor laranja, tá certo? Tá aí, amarelo, verde, laranja e rosa. São as cores que vocês vão utilizar. Além dessa atividadezinha, vocês têm aí de olho no planeta, na página 140. Desculpa, gente. Na página 142. Certo? O celular caiu. Tu tá gravando só. Então, temos aí a ação humana no meio ambiente. Nós sabemos que o ser humano, ele tem várias atitudes, que algumas, a maioria delas, causa algum prejuízo ao meio ambiente. Vamos ler o textinho para que a gente possa depois fazer esse debate, tá bom? Então, a ação humana no meio ambiente. A ação humana pode prejudicar o meio ambiente tanto na área urbana como na área rural do município. Na área urbana, muitas vezes a ação prejudicial do ser humano é mais evidente, ou seja, aparece mais, é mais perceptível. Podemos observá-la em fenômenos como enchentes, poluição do ar, poluição sonora e etc. Poluição sonora e visual e etc. O que é poluição sonora? Muito barulho de carro, de buzina, som alto. Visual, muitas pinturas, aqueles grafites nas paredes, certo? A poluição do ar também se dá devido às grandes fábricas, indústrias, também a grande circulação de automóveis, de veículos, né, que a gente sabe que polui também. E os fenômenos que podem agravar, causar enchentes, são o quê? Os desmatamentos, né? Lixo jogado no meio ambiente, no espaço, que pode entupir os bueiros e outras situações. Já na área rural, há casos em que grandes áreas de florestas são desmatadas para se tornarem plantações ou pastos para a criação de animais. Esse desmatamento pode acabar com uma grande quantidade de plantas e deixar muitos animais sem alimento e abrigo. Além disso, o uso de agrotóxicos são produtos químicos utilizados para combater pragas, alguns matos que prejudicam as lavouras, certo? E além de como falado aí, além disso, o uso de agrotóxicos e o descarte incorreto de resíduos decorrentes da criação de animal podem poluir os rios e poços e trazer doenças para a população, tanto na área urbana como na rural. Esse é o textinho que tem para vocês lerem e conversarem um pouco e debaterem sobre ele, certo? Daí, na atividadezinha que tem aí, tem assim, ó. Observe os problemas destacados no texto acima, que a gente já viu. Em grupo, mas infelizmente nós não temos como fazer esse debate em grupo, certo? Que tem assim, ó, em grupo, escolham um deles e façam uma pesquisa. Tentem descobrir por que esses problemas ocorrem, que prejuízos ele traz para a natureza e para a saúde dos seres humanos. Como ele pode ser evitado, as partes do Brasil que mais sofrem com isso, entre outras informações. Depois eu escrevo um texto sobre o assunto. Como foi falado, não tem como a gente fazer em grupo, nós estamos em quarentena, em isolamento, cada um na sua casa, não podemos estar tendo esses contatos, não é assim? Então vocês vão fazer individual. Vão ler o textinho, vão escolher um dos problemas que foi mostrado aí no texto e vão falar sobre esse problema, se ele acontece na nossa região, quais os prejuízos que traz, o que a gente pode fazer para que ele deixe de acontecer, de prejudicar o meio ambiente, nossa região, tá bom? Essa é a atividade de geografia de hoje. Então, página 140, 141 e 142, tá certo? Então, a nossa aula de geografia termina por aqui. Até a próxima. Tchau!